Olá, bom dia. Nós estamos de volta. Agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Em nova fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal faz buscas no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Na Câmara dos Deputados, agentes investigam um parlamentar. Na 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta quinta-feira, a Polícia Federal saiu às ruas do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. O objetivo é identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, que levaram à invasão e depredação das sedes dos três poderes. Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos alvos da ação é o deputado federal Carlos Jordi. Agentes da PF foram até a Câmara dos Deputados para cumprir mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar em Brasília. Também foram em um endereço ligado ao congressista no Rio de Janeiro. Outros 8 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no interior do estado fluminense. Os crimes que envolvem o cumprimento dos mandados de busca e apreensão são a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, aceitou o convite feito pelo futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele vai ser o novo secretário nacional de Segurança Pública. A troca do comando da Secretaria Nacional de Segurança Pública era dada como certa por interlocutores de Lewandowski, fontes do governo e integrantes do ministério. A secretaria é comandada hoje por Francisco Tadeu Barbosa de Alencar. Sarrubo vai ter de se aposentar do Ministério Público para assumir o cargo no Executivo. O novo ministro da Justiça disse que convidou Sarrubo por ele ser um homem do ramo e é o que mais entende de combate ao crime organizado. O atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sofreu desgaste no início do segundo semestre de 2023, quando o governo passou a ser alvo de críticas devido à atuação na área de segurança pública, sobretudo no combate à criminalidade. Na ocasião, seu nome chegou a perder força para a vaga do Supremo Tribunal Federal, segundo interlocutores do governo. Desde 2020, Sarrubo atuou como chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo. A escolha de Sarrubo tem apoio de nomes ligados ao Judiciário Paulista, assim como de integrantes do Supremo Tribunal Federal. O procurador é contemporâneo do ministro Alexandre de Moraes, no MP de São Paulo. Sarrubo contava, inclusive, com o apoio de Moraes para disputar uma das cadeiras abertas no Superior Tribunal de Justiça com a aposentadoria de Laurita Vaz. E nos destaques internacionais, a tensão cresce no Oriente Médio. Nesta quinta-feira, o governo paquistanês lançou ataques contra o que chamou de esconderijos terroristas no país. Nesta manhã, o Paquistão empreendeu uma série de ataques militares de precisão altamente coordenados e especificamente direcionados contra esconderijos terroristas na província de Sistão-Baluchistão, no Irã. Vários terroristas foram mortos durante a operação baseada em inteligência com o codinome Morte a Saranchar. Mas a televisão iraniana afirma que mulheres e crianças morreram na ação. Os atentados paquistaneses se seguem aos ataques que o Irã realizou na terça-feira contra o que alegou serem posições de um grupo terrorista iraniano no Paquistão. O primeiro-ministro interino paquistanês, Anwar ul-Haq Kakar, decidiu interromper sua visita ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e regressar ao país. A China se ofereceu, nesta quinta-feira, a mediar os diálogos entre Islamabad e Teherã, após a troca de ataques. O Paquistão, que possui armas nucleares, e o vizinho Irã estão combatendo insurreições ao longo de suas zonas fronteiriças. Os dois lados se acusam frequentemente de permitir que grupos insurgentes operem no território um do outro para lançar ataques. As ações mais recentes se somam às múltiplas crises no Oriente Médio, onde Israel trava uma guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. E olha só, um promotor do Equador que estava investigando o ataque armado ao canal de televisão do país no início do mês foi assassinado nesta quarta-feira na cidade de Guayaquil. O crime ocorreu na cidade de Guayaquil.
César estava investigando o ataque armado ao canal de televisão TC em 9 de janeiro. Veículos de comunicação locais divulgaram imagens da caminhonete do promotor com vários tiros na janela do motorista, em uma avenida. A Procuradora-Geral do Equador se manifestou sobre o caso. Diante do assassinato do nosso colega César Soares, promotor da Unidade Nacional Especializada em Investigações contra o Crime Organizado Transnacional, serei enfática. Grupos do crime organizado, criminosos, terroristas, não impedirão nosso compromisso com a sociedade equatoriana. Seguiremos com mais força e comprometimento. Continuaremos com mais força e compromisso. O ataque ao canal TC foi um dos primeiros atos criminosos que o Equador sofreu após a fuga do poderoso Adolfo Macias, conhecido como Fito, líder da principal gangue do país. Ainda não está claro quem está por trás desse ataque, na qual homens encapuzados ameaçaram jornalistas e outros funcionários com pistolas, rifles e granadas. Agora vamos falar sobre a corrida presidencial americana. A decisão de tirar o ex-presidente Donald Trump da disputa para ser candidato à presidência dos Estados Unidos foi suspensa no Maine. Vários estados cogitam a possibilidade de excluir Trump da disputa à indicação presidencial no Partido Republicano por seu papel na invasão do Capitólio, realizada por seus simpatizantes em 6 de janeiro de 2021. A Suprema Corte do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira que não ponderaria sobre a decisão da máxima autoridade eleitoral estadual de vetar o ex-presidente Donald Trump das primárias presidenciais no estado, à espera de que a Suprema Corte do país se pronuncie sobre um caso similar no Colorado. Na ocasião, o estado decidiu que ele não era elegível para aparecer nas cédulas das primárias presidenciais, com base na 14ª emenda da Constituição americana, que proíbe pessoas que participaram de uma insurreição ou rebelião de ocupar um cargo público. Mas agora caberá à Suprema Corte do país se pronunciar sobre a decisão no Colorado. Em paralelo, a corrida presidencial segue e Trump venceu com folga o primeiro teste para a nomeação do Partido Republicano, que aconteceu nesta segunda-feira em Iowa. A vantagem foi considerada inédita, com 30 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis. O terceiro lugar ficou com a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. A próxima disputa será na semana que vem, em um estado considerado mais moderado, em New Hampshire. O ex-presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, foi sancionado pelos Estados Unidos por acusações de corrupção. O Departamento de Estado vetou a entrada do guatemalteco ao acusá-lo de corrupção por supostamente ter aceitado subornos em troca do desempenho das funções públicas. O anúncio acontece 2 dias depois da posse do sucessor de Giammattei, o progressista Bernardo Arévalo, que enfrentou uma ofensiva judicial encabeçada pela procuradora-geral Consuelo Porras, apoiada pelo ex-presidente. Giammattei esteve na última semana em Washington, onde fez um discurso diante da Organização dos Estados Americanos, em que criticou as restrições de vistos de entrada nos Estados Unidos para mais de 100 deputados. Nos últimos 3 anos, o governo de Joe Biden vetou a entrada ou impôs sanções a quase 400 pessoas, entre elas funcionários e representantes do setor privado, acusados de corrupção e de minar a democracia na Guatemala. Giammattei manteve uma relação tensa com Washington, sobretudo nos últimos meses, em que a Casa Branca apoiou o novo presidente Arévalo diante da batalha contra a justiça. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia e até mais.